Professora Rosileia aqui. Hoje nós vamos ter uma aula de Química. Nós vamos falar sobre soluções e misturas. Inicialmente, então, para a gente começar o nosso assunto, o que seria uma substância? Uma substância é uma espécie de composição constante de elementos, ou seja, sempre os mesmos elementos, com propriedades físicas e químicas bem definidas. Prosseguindo, então, a partir de uma substância, a gente consegue obter compostos, a gente consegue obter soluções, a gente consegue obter, na verdade, tudo o que a gente consegue observar ao nosso redor são soluções nos diversos estados da matéria. Observe, então, que não existe só uma solução líquida, né? A primeira imagem ali que eu mostrei, a gente observou ali uma solução líquida, mas, na verdade, a solução ela não se encontra só no estado líquido. Mas, antes de a gente partir para esse ponto, vamos definir aqui o que seria, então, essa solução. Solução, então, é composta por um solvente e um soluto. Solvente que sempre vai se encontrar em maior quantidade e o soluto que vai ser em menor quantidade. Ou seja, o solvente vai ser o que vai dissolver e o soluto é o que será dissolvido. Dando então, formando então, né, aqui a nossa solução. E essas soluções, elas podem ser soluções puras, né? Ou melhor, misturas homogêneas ou misturas heterogêneas, né? A partir de uma solução, então, eu posso conseguir vários, como eu comentei antes, né? Nós temos aí não somente soluções líquidas, né? Nós temos nos diversos estados da matéria, né? Nós temos elas no formato sólido, tá? Mas o que seria uma mistura num formato sólido? A aliança seria um exemplo. A aliança aqui, ela não é formada totalmente de ouro, né? A gente sabe que a aliança é uma liga metálica, na verdade. Então, ela é formada além do ouro, às vezes por prata, outros metais também. Uma solução, uma mistura, uma solução líquida, a gente encontra facilmente, né? É uma coisa mais simples de a gente conseguir observar. Por exemplo, se a gente mistura água e sal, nós vamos ter ali uma solução, né? A água e o NaCl, o sal, né? Mas você não vai conseguir observar nela a formação de fases, e a gente já vai falar sobre isso, tá? A gente não vai conseguir observar a formação de fases, mas vai ser uma solução homogênea, né? E uma solução uma mistura, melhor, né? Gasosa. O nosso ar, o oxigênio, ou melhor, o ar que nós respiramos, né? O ar que nós respiramos, ele é formado por nitrogênio e por oxigênio. Mais ou menos aí 80% de nitrogênio e 20% de oxigênio. E essas são as misturas que a gente tem nas mais diversas formas, né? De formas da matéria, né? Nós temos também, além dessas misturas que são homogêneas, né, que eu já defini com vocês como homogêneas, né, que possuem uma única fase, que você não consegue observar características de formas diferentes, né, você consegue observar só uma forma, a gente tem também as misturas heterogêneas, que a gente vai conversar agora. Vamos observar aqui, olha, essas imagens aqui. Então, na primeira eu tenho ali água, né? Que se você observar assim, ela é o quê? A água, ela é uma substância pura, né? Se a gente for observar. Claro que a molécula da água é o H2O, né? Ou seja, a molécula da água ela é formada por dois átomos diferentes, oxigênio e hidrogênio. Porém, quando nós observamos, tipo como está nesse copo aqui, a gente não nota a formação de fases, a gente não nota características físicas diferentes, né? A gente vê um todo homogêneo. Então, sim, a água é uma substância
homogênea, né? Nós temos lá na imagem 4, lá em cima, uma imagem onde a gente tem água e tem também colocando um pouquinho de sal ali, né? Como eu já comentei antes, se a gente coloca o sal, a gente mistura ali, a gente não vai conseguir observar, a gente não vai conseguir ver formas diferentes, fases, né? A gente vai conseguir observar somente uma fase, somente algo homogêneo, né? Descrevendo então que sim, apesar da água ter ali o H2O, né, que já são dois átomos diferentes, agora eu colocar o NaCl, né, que são dois outros átomos diferentes, ela vai ser sim uma mistura, porém uma mistura homogênea, né, onde a gente não consegue observar fases diferentes nem formas diferentes. Agora, observando aqui a imagem 3. Nós temos aqui uma mistura heterogênea. Por que heterogênea? A gente consegue observar aqui mais de uma fase, ou melhor, mais de uma forma, vamos dizer assim, né? Para ficar um pouco mais claro. Ali nós temos o arroz e o feijão, aquele que a gente come, eu particularmente como quase todos os dias. Arroz e feijão não pode faltar para mim. E nós observamos ali o arroz e o feijão, então, né? Que vamos dizer ali, ou melhor, né? A gente consegue observar que são duas formas diferentes, então, que forma uma mistura, ou melhor, heterogênea. Uma mistura heterogênea, porque nós conseguimos observar duas fases. Para ficar um pouco mais claro, vamos observar essa outra imagem aqui, ó. Então, aqui nós temos 4 copinhos. Vamos dizer ali que no primeiro copinho, o que a gente tem? A gente tem a água, né? Misturada com sal. Como a gente comentou lá desde o início, né? Mas, água com sal é uma mistura? Sim. É uma solução? Sim, é uma solução, é uma mistura, mas ela possui somente uma fase. Então, sim, essa é uma substância homogênea, uma mistura homogênea, uma solução homogênea. No segundo copinho, a gente já nota algo diferente ali. Vamos dizer que eu coloquei, então, água. Se você puder, pega aí na sua casa um copo, vai lá e coloca água, coloca um tanto de água, coloca um pouco de sal, ou açúcar também pode ser. Mistura, 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 você vai ver que vai sumir o sal ou o açúcar. Coloca ali, nessa mistura, já que você já tem, né, de água com sal ou água com açúcar, você coloca ali, vamos dizer, bolinha de gude. Vamos dizer que o que a gente está colocando aqui é bolinha de gude. E você vai observar que agora a gente tem duas fases. Então, essa é uma mistura heterogênea, onde a gente consegue observar, né, fisicamente, né, com os nossos olhos, que existem mais de uma fase. Figura 3. Ali a gente tem, então, água. Eu coloquei um outro líquido que é mais denso que a água, que faz com que fique na parte superior. E eu tenho ali também, vamos dizer, óleo, né? Então, ali se formaram 3 fases, onde eu consigo observar claramente que existem essas 3 fases. Então, sim, é uma mistura heterogênea também. E ali no quarto copo, vamos dizer, a gente colocou água, colocou um líquido que é mais denso que a água e colocou óleo. E colocou também aquelas bolinhas de gude que a gente tinha colocado no início. A gente vai observar que vão se formar ali, no caso, 4 fases, formando uma mistura heterogênea. Então, recapitulando aqui, gente, uma solução é formada por solvente e o soluto, aonde o solvente é o que dissolve, e lembrando que a água é considerada um solvente universal. Isso por quê? Porque a água, ela dissolve a grande maioria das substâncias existentes, não todas, mas a grande maioria das substâncias ela consegue dissolver, várias, né? Então, nós temos o solvente e o soluto, onde o solvente vai dissolver o soluto e o solvente sempre vai ter maior quantidade que o soluto. E as misturas podem ser homogêneas ou heterogêneas. Homogênea quando é uma substância sem nenhuma fase, e heterogêneo onde a gente consegue observar fases. Pessoal, agradeço pela atenção, tudo de bom e até mais!